O rádio do caminhão chiava baixo quando Mauro avistou no acostamento deserto da rodovia uma figura que parecia deslocada do mundo. Uma mulher, de vestido branco, sujo de poeira e barro, segurava a barriga com uma das mãos, enquanto a outra tremia tentando fazer sinal para algum carro parar. Ele diminuiu a velocidade por instinto, mesmo antes de entender o que estava vendo. A estrada era escura e o céu já dava sinais de que a madrugada não estava longe. Quando o farol iluminou por completo a cena, ele viu que a mulher usava um vestido de noiva. Ela parecia exausta, pálida, e carregava uma pequena mochila rasgada. Mauro freou o caminhão com cuidado, encostou no acostamento e abriu a porta do carona. — Tá tudo bem com você? Perguntou, já sentindo que não estava. A mulher assentiu, mas os olhos diziam o contrário. Ela hesitou por alguns segundos antes de responder. — Me desculpa. Eu sei que isso parece estranho, mas eu preciso sair daqui. Eu fugi do meu casamento. Ele olhou para ela por alguns segundos. O vestido estava amarrotado. A barriga parecia de gravidez avançada, mas havia algo desconcertante nela. Era bonita, jovem, mas com o olhar de quem já tinha vivido muita coisa. Ela parecia cansada, não só fisicamente, mas emocionalmente, como se estivesse em fuga há muito mais tempo do que aquela noite. — Entra! Não é seguro ficar aqui sozinha, disse Mauro, abrindo mais a porta. Ela subiu no caminhão com dificuldade, segurando a barriga como se temesse perder o bebê a qualquer movimento brusco. Mauro ligou o caminhão e voltou para a estrada, ainda tentando processar tudo aquilo. — Qual seu nome? — Jéssica. — Para onde você está indo? Ela hesitou de novo, olhando pela janela. — Ribeirão Preto. Tenho uma amiga lá. Eu precisava sair. O homem com quem eu ia me casar, ele não é quem eu pensava. A resposta pareceu sincera, mas Mauro percebeu o desvio no olhar. Algo ali não batia. Ele resolveu não pressionar. Rodaram em silêncio por uns bons 20 minutos. O rádio agora estava desligado. O motor do caminhão e a respiração da moça eram os únicos sons. — Quanto tempo de gravidez? Ele perguntou, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. — 7 meses. Ela respondeu rápido. Foi rápido demais, quase ensaiado. Mauro não disse nada, só continuou dirigindo. Mas naquele momento, algo começou a se formar na cabeça dele. Algo que ele ainda não sabia explicar, mas sentia. Enquanto o caminhão cortava a escuridão da estrada, Mauro olhava para frente, mas sua mente girava. Jéssica olhava pela janela com os olhos perdidos, como se esperasse ver algo que confirmasse que estava longe o suficiente de onde fugira. A cada placa na beira da estrada, ela parecia medir a distância entre o medo e a liberdade. — Você tem alguém esperando por você lá em Ribeirão? Mauro perguntou, tentando soar natural. Ela demorou um pouco para responder. — Sim, quer dizer, uma amiga. A única pessoa em quem ainda posso confiar. Mauro assentiu. Não insistiria mais. Tinha aprendido na estrada que algumas histórias a gente só ouve quando a outra pessoa está pronta para contar. E às vezes, a gente nunca ouve. O relógio no painel marcava 22 horas, quando ele decidiu parar em um posto para abastecer e tomar um café. Ele já conhecia o lugar. Ficava logo após a curva, à esquerda, meio escondido por árvores, mas era seguro. Quando encostou o caminhão e desligou o motor, virou-se para Jéssica. — Quer descer um pouco? Comer alguma coisa? Ela hesitou, olhando ao redor com os olhos assustados. Depois assentiu com um leve movimento de cabeça. Dentro da lanchonete do posto, os dois pareciam um casal improvável. Ele com cara de homem vivido, barba por fazer, mãos calejadas. Ela de vestido de noiva sujo, rosto abatido e uma barriga de grávida que chamava a atenção de todos que passavam. — Você quer o quê? Ele perguntou já com o cardápio na mão. — Só uma coxinha e um refrigerante, se não for incômodo. — Nada disso é incômodo, ele disse, tentando sorrir. Enquanto esperavam o pedido, ela finalmente soltou uma pergunta. — Você tem filhos? Mauro ficou em silêncio por um instante. — Tive uma filha. Se foi faz 5 anos. Ela não respondeu. Só abaixou a cabeça em respeito. Ali, alguma coisa entre os dois se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. A parede de silêncio deu lugar a um entendimento discreto. 2 desconhecidos, feridos por dentro, tentando não afundar. Quando voltaram para o caminhão, já passava das 23 horas. Jéssica adormeceu pouco tempo depois.
o rosto encostado no vidro, os braços cruzados sobre a barriga. Mauro seguiu dirigindo, mas seu olhar ia cada vez mais para o espelho retrovisor. Ele observava aquela mulher e, quanto mais olhava, mais algo o incomodava. A barriga dela não se movia, nenhum chute, nenhuma mudança de posição, nada. Ele sabia, por causa da filha, que com 7 meses a criança já se mexia muito. Às vezes até demais. Aquilo o perturbou. Mas o que ele faria? Acordaria ela para perguntar se o bebê estava bem? Era cedo demais para criar uma desconfiança. Ou já era tarde? Ele apertou mais firme o volante. E foi aí que, por acaso, ao olhar pelo retrovisor novamente, percebeu que o zíper da pequena mochila que ela carregava estava entreaberto. E dentro havia algo que brilhou por um segundo sob a luz interna do caminhão. Era prateado e afiado. O brilho metálico sumiu tão rápido quanto surgiu. Mauro desviou o olhar, tentando disfarçar o próprio susto. Seu peito apertou. Podia ser qualquer coisa. Um espelho, um pente, um objeto comum, mas sua intuição gritava, e ela nunca falhava. A estrada seguia silenciosa. O farol do caminhão cortava a madrugada, e o som dos pneus parecia ecoar seus pensamentos. Quem é essa mulher, afinal? Passava da 00:20 quando ele decidiu encostar o caminhão. Disse que precisava descansar um pouco. Parou em um recuo seguro da estrada, um daqueles onde caminhoneiros experientes dormem com um olho aberto. Jéssica acordou devagar. Já chegamos? Perguntou, ainda com a voz rouca do sono. Não, ainda faltam algumas horas. Mas vou dar uma pausa. Se quiser, o banco de trás está livre. Disse com a voz neutra. Ela hesitou. Parecia surpresa com o convite, como se não esperasse essa gentileza. Mas logo aceitou, indo para trás. Levou a mochila junto, apertada contra o peito. Fechou a cortininha e deitou. Não demorou a adormecer de novo. Mauro ficou na cabine da frente, fingindo cochilar. Mas seus olhos continuavam abertos, e sua mente trabalhava. Algo naquela história não batia. A roupa de noiva era verdadeira, isso ele podia ver. Mas estava limpa demais para quem fugiu correndo. A barriga, grande, parecia rígida, imóvel, e o objeto metálico na bolsa não saía da sua cabeça. Foi então que, após mais de 1 hora de silêncio, ele escutou um barulho baixo vindo da parte de trás, como se alguém estivesse abrindo um zíper. Lentamente, ele virou-se para trás devagar. A cortininha estava entreaberta. O que viu fez seu sangue gelar. Jéssica estava sentada de costas, olhando para algo em suas mãos. Ela segurava uma arma. Não era grande nem chamativa. Uma pistola pequena, prateada, discreta o suficiente para passar despercebida, mas mortal. Que ao lado dela, estendido sobre o banco, estava o que parecia ser um pedaço da barriga postiça, um enchimento de espuma com tiras de elástico e tecido. Ela não estava grávida. Mauro sentiu um arrepio percorrer a espinha. Se ela mentiu sobre isso, o que mais seria mentira? E, mais importante, o que ela planejava fazer com aquela arma? Mauro permaneceu imóvel. O coração batia mais rápido, mas sua respiração era contida, silenciosa, como a de um caçador observando a presa. Ou talvez fosse o contrário. Jéssica ainda não havia notado que ele estava acordado. Mexia na pistola com movimentos leves, quase carinhosos, como quem já a conhecia bem. Em seguida, ela pegou o celular, ligou a lanterna e iluminou o que restava da barriga falsa. Tinha um corte aberto. De dentro, ela puxou um maço grosso de dinheiro, envolto em plástico. Mauro arregalou os olhos. Notas de R$ 100 empilhadas e dobradas com precisão. Era aquilo que ela estava carregando. Não uma vida, mas dinheiro escondido. Mauro engoliu seco. Aquela mulher não estava fugindo de um casamento. Estava fugindo de algo muito maior. E pior, armada. O que ele deveria fazer? Preciso abastecer logo cedo antes que a bomba acabe vazia, disse, com a voz firme tentando parecer natural. Jéssica levou um susto, rapidamente escondendo tudo. É claro, respondeu com um sorriso forçado. A arma sumiu dentro da bolsa em segundos. Mauro ligou o caminhão. O motor roncou forte na madrugada. A estrada parecia mais escura agora, mais perigosa. Ele precisava pensar rápido. Não podia simplesmente colocá-la para fora ali. Seria arriscado e talvez fatal. E se ela perceber que eu vi tudo? Ao se aproximarem de um pequeno posto 24 horas, Mauro estacionou sob a luz do letreiro.
Desceu com calma, pediu para o frentista completar o tanque. Aproveitou para ir ao banheiro, mas no trajeto sacou o celular discretamente e digitou rápido. Se eu não voltar, chame a polícia. Mulher armada dentro do meu caminhão, parado no KM 287 da BR. Mandou a mensagem para um colega de confiança, que é caminhoneiro também. Quando voltou, Jéssica já estava do lado de fora, esticando as pernas. Tá tudo certo? Ela perguntou. Mauro forçou um sorriso. Tudo sim, vamos seguir. Ela subiu de volta, mas algo mudou. Agora, os dois sabiam que estavam jogando um jogo de desconfiança, e só um deles sairia por cima. A madrugada avançava, e o relógio marcava 4h15. O trecho seguinte era conhecido como perigoso. Curvas fechadas, mata densa, sem sinal de celular. Um lugar onde ninguém queria parar. E mesmo assim, algo os forçaria a parar lá. Um destino que Jéssica não imaginava, e que Mauro já começava a traçar com cuidado. A estrada parecia mais longa do que o normal. O silêncio dentro da cabine era quase sufocante, interrompido apenas pelo barulho constante dos pneus no asfalto e o som abafado do motor. Jéssica estava inquieta, mexia no celular o tempo todo, embora soubessem que o sinal ali era praticamente inexistente. Mauro mantinha os olhos atentos na estrada e as mãos firmes no volante. Mas por dentro, cada quilômetro rodado era uma roleta russa emocional. Ele não fazia ideia do que aquela mulher era capaz. Você sempre viaja de madrugada assim? Ela perguntou, tentando puxar assunto. Sempre que dá. Menos trânsito, mais paz, respondeu seco. Paz, ela repetiu com um tom quase irônico. Faz tempo que não sinto isso. Mauro não respondeu, mas aquela frase ficou martelando na cabeça dele. Alguns minutos depois, a estrada estreitou e começaram a surgir os primeiros sinais de neblina. Estavam entrando na chamada Serra do Escuro, um trecho conhecido por acidentes e por relatos estranhos entre os caminhoneiros. Ele já conhecia bem aquele pedaço. E ali havia um ponto de parada improvisado, um recuo usado por motoristas para cochilar ou resolver problemas. Mauro tinha um plano. O caminhão está esquentando mais do que o normal, disse olhando os ponteiros do painel. Vou encostar um pouco, melhor prevenir. Jéssica olhou para ele desconfiada. Você tem certeza? Não costumo arriscar. A serra não perdoa quem vacila. Ele encostou o caminhão no recuo, desligou o motor e fingiu abrir o capô. Enquanto isso, mandou discretamente outra mensagem, agora com a localização pelo GPS. Voltou para a cabine com o rosto sério. Vai demorar? Ela perguntou. 10 minutos no máximo. Mas se quiser aproveitar para esticar as pernas, fica à vontade. Jéssica hesitou. Pegou a bolsa. Mauro percebeu que ela mantinha a mão sobre a arma o tempo todo. Ela estava nervosa, mais do que antes. Talvez soubesse que ele tinha visto algo. Você está estranho, ela disse encarando-o. Não era para você ter visto nada naquela noite. Mauro não disfarçou. Você quer me dizer o que realmente está acontecendo? Houve um silêncio. A tensão se materializou no ar. Eu não sou má, Mauro. Só estou tentando sobreviver, disse ela com os olhos marejados. Falsa gravidez, arma e dinheiro escondido? Ele rebateu. Isso não parece sobrevivência, parece fuga. Eu sou barriga de aluguel. Ela soltou de uma vez. Era para ser simples, entregar o bebê, receber o dinheiro, sumir. Mas quando perdi o bebê, eles disseram que eu não receberia nada, que eu era descartável. Então Ela respirou fundo. Eu roubei o dinheiro e fugi, só queria desaparecer. Mauro ficou em silêncio. Aquela revelação mudava tudo, ou quase tudo, porque ainda havia algo em seus olhos que ele não compreendia. E aquela história, mesmo com tantas reviravoltas, ainda estava longe de acabar. Mauro demorou alguns segundos para assimilar o que acabara de ouvir. A respiração dele ficou pesada. Aquilo não era apenas uma confissão, era o ponto de partida para algo muito mais perigoso do que ele havia imaginado. E esse dinheiro que você roubou? Ele perguntou sem tirar os olhos dela. É de quem exatamente? Jéssica hesitou. O silêncio respondeu antes dela. Gente perigosa, ela disse por fim, encarando o chão da cabine. O tipo de gente que não chama a polícia, só chama alguém para te apagar. Do lado de fora, a neblina ficava mais densa, cobrindo o caminhão como um manto. Eram aproximadamente 23 horas, e Mauro sabia que naquela estrada, naquele trecho, não passariam outros carros por um bom tempo.
Então me responde uma coisa, ele continuou. Aquele carro que te seguia, você realmente conseguiu despistar? Ela não respondeu. Apenas olhou para trás, pelo espelho lateral do lado do passageiro, com o rosto branco como papel. Foi quando Mauro viu também. Luzes surgiram na estrada vindo devagar, como se alguém tivesse todo o tempo do mundo. Eles me acharam, sussurrou ela. Não pode ser. O caminhão estava desligado. Mauro não teria tempo de ligar o motor e sair antes que o carro chegasse. Pensou rápido. Sai agora, vai pro mato, se esconde. Eu resolvo isso. Você vai me entregar? Se eu quisesse, já teria feito. Agora anda, Jéssica, vai. Ela hesitou, mas desceu rapidamente e correu pela lateral da estrada, sumindo entre as árvores. O carro parou alguns metros à frente. Era um sedã preto, vidros escuros, motor ainda ligado. Duas portas se abriram lentamente. Dois homens desceram, ambos com o mesmo tipo de calma que precede a violência. Mauro desceu do caminhão com as mãos nos bolsos da jaqueta. Não parecia intimidado, mas por dentro, seu coração batia como um tambor. Tá viajando sozinho, parceiro? Perguntou o primeiro homem, com um leve sotaque do sul. Sempre, respondeu Mauro. Só eu, a estrada e o destino. O segundo homem riu seco, mas o primeiro foi direto. A gente está procurando uma mulher. Fugiu com um dinheiro que não é dela. Dizem que ela entrou num caminhão por aqui. Mauro apertou os olhos encarando o sujeito. Estrada é cheia de mulher perdida, mas eu só vi poste, curva e solidão. O homem deu um passo à frente. Tirou algo do bolso, não era arma, era uma foto. A foto de Jéssica. Mauro não desviou o olhar. Nunca vi, respondeu Mauro. Eles se encaram por alguns segundos longos demais. Até que o primeiro homem suspirou. Se você estiver mentindo, caminhoneiro, saiba que a gente sempre volta. Mauro manteve o semblante firme. E eu sempre tô por aqui. Os homens voltaram ao carro. O sedã manobrou devagar e desapareceu na neblina. Mauro respirou fundo. As mãos ainda tremiam. Esperou alguns minutos antes de chamar Jéssica de volta. Quando ela apareceu, os olhos estavam vermelhos, mas vivos. Por que você fez isso por mim? Ela perguntou com a voz embargada. Mauro ligou o caminhão e encarou a estrada adiante. Porque até os caminhoneiros solitários sabem quando é hora de proteger alguém. Agora, vamos sair daqui. E a jornada deles, que começou como um acaso, agora tinha um destino perigoso, improvável e talvez até fatal. A estrada parecia interminável naquela madrugada fria. O ponteiro marcava 0h45 e Mauro mantinha os olhos atentos, os sentidos aguçados. Por mais que o perigo tivesse passado, por hora, ele sabia que aquela gente não desistiria tão fácil. Jéssica estava calada no banco do carona, enrolada numa manta que Mauro mantinha no baú do caminhão. Ela tremia, não só de frio, mas do cansaço emocional. As lágrimas tinham secado no rosto dela, mas a dor ainda estava ali. Eles te machucaram? Mauro perguntou sem olhar diretamente. Ela levou um tempo para responder. Não fisicamente. Mas quando você passa a ser tratada como posse, já está machucada por dentro. Mauro assentiu lentamente, sem pressionar. A dor dela tinha ecos dentro dele. E então, talvez pela primeira vez naquela viagem, ele falou algo que nunca contava a ninguém. Eu já tive uma mulher. Jéssica olhou para ele, surpresa com a confissão repentina. Foi antes de eu pegar a estrada de vez. A gente morava numa cidadezinha perto de Goiânia. Tava tudo certo, até que eu fui burro. Deixei o caminhão virar desculpa. Me afastei, sumi por semanas, e quando voltei, ela tinha ido embora. Com outro. Jéssica não respondeu. Apenas olhou para frente, ouvindo em silêncio. Eu fiquei com raiva. Mas a verdade é que ela só foi buscar o que eu não soube dar. Desde então eu ando sem destino fixo. E nunca mais tentou se aproximar dela? Não, e nem sei se ela me reconheceria hoje. Às vezes a gente vira estranho até para quem amou a gente de verdade. O silêncio se instalou por alguns quilômetros, pesado, mas respeitoso, até que Jéssica quebrou. Mauro, eu menti sobre uma coisa. Ele virou brevemente o rosto para ela. O bebê. Ela engoliu seco. Não existe bebê nenhum. Não de verdade. Eu coloquei aquela barriga falsa para conseguir passar despercebida. Um casal amigo ia me ajudar a fugir e disseram que grávida eu não chamaria tanta atenção. Mas isso só me expôs mais. As pessoas olhavam com pena, perguntavam demais.
Mauro apertou o volante com força. Então o que aquele homem queria? Só o dinheiro? O dinheiro e o controle. Ele dizia que eu seria a mulher perfeita para criar a família dele. Eu só precisava obedecer. A barriga falsa foi ideia dele no começo, como parte da ilusão. Mas quando eu fugi com o dinheiro, ele transformou isso numa caçada pessoal. Mauro bufou. Isso não é amor. Isso é posse. Que ela assentiu com os olhos marejados. E agora? Só você sabe toda a verdade. Mauro manteve o olhar firme na estrada. E vai ficar comigo. Até o fim. Aquelas palavras foram como um abrigo para ela. Pela primeira vez em muitos dias, Jéssica sentiu que talvez estivesse segura. Mas nem ela, nem Mauro imaginavam o que ainda estava por vir. Porque às vezes, o maior perigo não é o que ficou para trás. É o que ainda está esperando na próxima parada. O dia começava a clarear lentamente quando Mauro encostou o caminhão em um posto de gasolina à beira da BR-153. Era por volta das 5h40 da manhã e o céu ganhava tons alaranjados que anunciavam uma manhã gelada. A gente vai parar só um pouco, disse Mauro desligando o motor. Você precisa comer alguma coisa decente. Jéssica assentiu com um sorriso tímido. Estava pálida, esgotada, mas com o olhar mais tranquilo. Ainda usava o moletom velho que ele havia emprestado. O disfarce da barriga falsa agora estava no fundo de uma mochila, junto com o que restava do dinheiro. Foram até a lanchonete do posto, onde o cheiro de café passado na hora se misturava ao de pão na chapa. Pareciam dois desconhecidos que se encontraram ao acaso, mas os olhos diziam o contrário. Algo entre eles já havia mudado. Vai querer o quê? Perguntou Mauro, olhando o cardápio afixado na parede de azulejos. Um pão com queijo e café tá ótimo, respondeu Jéssica, enquanto se sentava perto da janela. Enquanto aguardavam o pedido, ela falou: Por que você me ajudou, Mauro? Não me conhece, poderia ter passado direto. Ele olhou para fora por um instante, vendo os primeiros caminhões seguirem viagem, e então respondeu sem rodeios: Porque eu já perdi muita coisa na vida ficando calado. E porque você parecia alguém prestes a desaparecer. E eu já pensei em desaparecer algumas vezes. O silêncio caiu de novo, mas desta vez era cheio de respeito. Quando terminaram de comer, Mauro voltou ao caminhão para abastecer e revisar os pneus. Foi então que algo chamou sua atenção. Um carro preto, parado discretamente do outro lado da pista. O modelo, o mesmo Corolla escuro que ele havia visto de relance na noite anterior no trecho da fuga. Frio na espinha, ele entrou no caminhão devagar, tentando não alarmar Jéssica, que mexia no celular antigo que carregava. Tem alguém observando a gente. Não se vira, murmurou ele. Ela congelou. É ele? Eu não sei. Mas quero que você deite no banco de trás agora e só sai quando eu disser. Jéssica obedeceu sem discutir. O medo que ela tinha no olhar não era pânico, era memória. Ela já conhecia aquela sensação. Mauro ligou o motor e saiu devagar, como quem apenas segue viagem. O carro do outro lado da pista não se moveu, mas ele sabia, estavam sendo vigiados. Depois de 20 minutos na estrada, o retrovisor confirmou. O carro estava atrás. Filhos da mãe! Rosnou Mauro. Jéssica, ainda encolhida atrás dos bancos, perguntou em voz baixa. A gente vai conseguir fugir? Mauro pensou por um instante, e então respondeu. Agora não é mais só fuga, Jéssica, é acerto de contas. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. Não era mais só sobre protegê-la. Era sobre impedir que aquela história tivesse o mesmo fim trágico que tantas outras que ele já viu pelo caminho. E agora era pessoal. A perseguição se desenrolava de forma sutil. O carro preto mantinha distância, como quem não quer chamar atenção. Mas Mauro sabia ler os sinais. Anos de estrada ensinavam a identificar mais do que buracos ou placas. Ensinavam a sentir quando algo estava errado. Ele decidiu sair da rodovia principal. Pegou uma vicinal, uma estrada de terra estreita, cercada por mata densa e chácaras abandonadas. A poeira subia em nuvens atrás do caminhão, dificultando a visão do perseguidor. Onde estamos indo? Perguntou Jéssica, espiando por uma fresta. Conheço essa região. Tem um lugar onde a gente pode se esconder por um tempo, disse Mauro, a voz firme. Dirigiram por cerca de 40 minutos, até chegarem a uma casa velha de madeira, escondida atrás de eucaliptos altos.
Era um antigo ponto de apoio de caminhoneiros, hoje em ruínas. Mauro sabia que ninguém procuraria ali. Parou o caminhão atrás da estrutura, camuflado pelos galhos. O silêncio do lugar era quase absoluto. Vamos ficar aqui até a poeira baixar, disse ele. Se eles nos seguiram até aqui, vão mostrar a cara. Entraram na casa com cuidado. O chão rangia, o cheiro de mofo e abandono era forte. Mauro encontrou 2 cadeiras firmes, uma lanterna e até um fogareiro antigo que ainda funcionava. Jéssica se sentou tremendo levemente. Ele é capaz de tudo, Mauro. Não é só um marido traído. É um homem com dinheiro, influência e raiva. Mauro olhou para ela sério. E você? Por que fugiu exatamente? Ela demorou para responder. Depois disse num sussurro. Porque ele descobriu que o bebê não era dele. Só que também não era meu, eu estava alugando meu corpo. Uma barriga de aluguel. Mauro não reagiu de imediato. Era um contrato. O dinheiro salvaria minha família, minha irmã está doente. Mas ele se apaixonou por mim durante o processo. Quando descobriu a verdade, perdeu o controle, mandou-me prender. Disse que ia criar o bebê como se fosse dele, que eu não ia sair viva daquela casa. Mas e o bebê? Ela respirou fundo. Foi retirado. Parto prematuro induzido, a família biológica levou. Eu só fiquei com o corpo e o trauma. Mauro ficou em silêncio por um tempo. O peso daquela revelação o atingiu em cheio. Não era só uma mulher em fuga. Era alguém que tinha sido tratada como coisa. Você merece viver. Não importa o que aconteceu, disse ele por fim. E eu vou garantir isso. Foi então que ouviram o barulho. Um carro se aproximando, lento. Pneus sobre a brita da entrada lateral. Mauro pegou uma chave inglesa enferrujada que encontrou na garagem da casa e disse: Fica aqui, não abre essa porta por nada. E saiu para encarar quem quer que estivesse vindo atrás deles. Ele sabia que ali, naquela curva do destino, algo ia mudar. Talvez fosse o fim daquela fuga, ou o começo de uma redenção inesperada. Mauro saiu da casa com passos firmes, o olhar atento como de um caçador experiente. A luz dos faróis cortava a escuridão da estrada de terra, revelando silhuetas borradas pela poeira ainda suspensa no ar. O carro preto estava parado a cerca de 20 metros. A porta do motorista se abriu devagar. De dentro, desceu um homem de terno escuro, gravata afrouxada e um olhar frio como o asfalto à noite. Mauro Dantas? Perguntou o sujeito com a voz cortante. E você deve ser o marido dela, respondeu Mauro, segurando a chave inglesa com firmeza. Ex-marido, corrigiu ele. Ou melhor, o homem que foi enganado por uma mulherzinha que se vendia por um punhado de dinheiro. Ela não enganou ninguém. Ela fez o que teve que fazer para sobreviver, rebateu Mauro. Você que achou que podia comprá-la. O homem deu um riso seco. Você não entende o jogo, caminhoneiro. Eu não vim buscá-la por amor. Vim porque ela sabe demais, ela quebrou um contrato com gente grande. Você está protegendo alguém que assinou um acordo com o diabo. Mauro não recuou. Sentia no peito uma força antiga, como se todos os anos que passou sozinho pelas estradas o preparassem para aquele momento. E você não faz ideia do que eu sou capaz, por quem confia em mim. O homem fez sinal. De dentro do carro, mais 2 sujeitos saíram, seguranças armados. Um deles avançou. Antes que pudesse chegar mais perto, um estampido ecoou do mato. Pá! O segurança caiu no chão, gritando. Um tiro de advertência. Outro disparo atingiu o capô do carro. E então, das sombras, surgiu um homem mais velho, barba grisalha e olhar feroz. Acho que vocês se perderam, senhores, disse ele, erguendo a espingarda. Essa terra aqui ainda tem dono. Era o seu Hernani, um velho caminhoneiro aposentado que morava ali perto. Mauro o conhecia de outras vidas, outros tempos. Mauro ouviu barulho de motor. Sabia que podia ser encrenca, disse ele. Os homens hesitaram. O sujeito de terno ergueu as mãos. Isso não vai ficar assim. Vai sim, respondeu Mauro. Vai acabar aqui, vai embora antes que alguém se machuque de verdade. Silêncio. Depois de segundos eternos, o homem deu meia volta. Entrou no carro com os outros e sumiu pela estrada como um rato fugindo da luz. Mauro soltou o ar, tenso. Seu Hernani deu um tapinha em seu ombro. Ela tá segura? Tá, agora tá. Dentro da casa, Jéssica chorava em silêncio. Ela não conseguia acreditar no que ouvira pela fresta da janela. Aquela fuga terminava ali, mas sua vida estava apenas começando. Naquela noite, por volta das 22 horas, eles não dormiram.
Ficaram conversando à luz da lanterna, trocando histórias, cicatrizes, sorrisos tímidos. E Jéssica, pela primeira vez em muito tempo, teve esperança de que poderia reconstruir sua vida. Não como uma fugitiva, mas como alguém que sobreviveu. Na manhã seguinte, a primeira luz do sol tocou o chão de madeira da varanda da casa. A calmaria era quase irreal, como se tudo o que acontecera fosse um sonho ruim que a madrugada levou embora. Mauro preparava café quando Jéssica apareceu na porta, enrolada num casaco velho dele, os cabelos soltos, os olhos inchados de tanto chorar. Mas havia um brilho novo ali. Você não precisa mais fugir, Jéssica, disse ele sem virar o rosto. Mas também não precisa ficar se não quiser. Ela se aproximou em silêncio, sentindo o aroma do café recém-passado e o calor da chaleira tilintando como um sino de esperança. Mauro, tem algo que você precisa saber. Ele se virou devagar, encarando-a. Aquele homem, ele não era só meu ex-marido. Ele era o advogado de uma clínica de reprodução. Eu fui barriga de aluguel, mas na reta final descobri que o casal que pagava queria sumir com a criança, usá-la para fins que eu nem entendi direito. Fugi com 6 meses de gestação. Disseram que se eu não devolvesse o dinheiro iam me prender ou me fazer desaparecer. Ela segurava a barriga, que agora Mauro percebia. Estava menor do que se esperava. E o bebê? Eu perdi, disse a voz embargando. Logo depois que fugi. Tentei esconder isso, até de mim mesma. Continuei com a barriga falsa por medo, por vergonha, por culpa, por covardia. Queria que alguém ainda me enxergasse com compaixão. Mauro ficou em silêncio por longos segundos. Não havia raiva em seu rosto, nem decepção. Havia um entendimento profundo, algo que só quem viu muita dor no retrovisor da vida sabe reconhecer. Você não é covarde, Jéssica. É uma sobrevivente. Ela começou a chorar. Ele a abraçou. Sem pressa, sem palavras, apenas presença. Ali naquele abraço sem julgamento, terminava uma estrada cheia de curvas perigosas, buracos e medos. E começava outra. Meses depois, Jéssica trabalhava numa pequena lanchonete de beira de estrada, reconstruindo sua vida com dignidade. Mauro continuava nas estradas, mas agora com um novo destino para voltar nos fins de semana. Às 17 horas de um sábado, ele estacionou seu caminhão na frente do lugar. Desceu devagar, ajeitou o chapéu e sorriu ao vê-la atendendo um cliente. Ela olhou para ele e piscou. E naquele gesto simples, havia tudo o que precisavam dizer um ao outro. Não era sobre onde a estrada começou. Era sobre onde ela finalmente terminava.